Pessoas, bora prosseguir então. Falamos aí um cadinho dessas alterações articulares, falamos até da estrutura óssea e, claro, dando sequência às patologias musculoesqueléticas, dando alterações aí que podem acontecer na estrutura articular, na estrutura óssea do paciente, uma modificação importante e uma das complicações mais severas que podem surgir em matéria de patologia, e mais severa em que sentido? Primeiro, o desenvolvimento dela é lento, é um desenvolvimento gradual, é um desenvolvimento e uma ocorrência extremamente dolorosa para o paciente, de tratamento complicado, um tratamento complicado de ser feito, não é fácil, tá? É difícil de ser tratada e de longo prazo. Não é nada assim, vai tratar agora acabou, não. Demanda tempo, leva tempo para tratar, é doloroso, é complicadíssimo quando nós estamos falando, quando nós estamos trabalhando com osteomielite ou osteomielite. It, você sabe o que é it mesmo, não é? Inflamação da medula óssea. Tá? Então, quando eu falo de osteomielite, eu estou falando que está acontecendo um processo inflamatório na medula óssea, dentro da estrutura óssea, dentro do osso. Então, eu não estou falando de osseite, não. Osseite seria no osso, na estrutura óssea, no cálcio, no fósforo. Agora, quando eu falo de osteomielite, é uma inflamação da medula óssea. Uma inflamação complexa, um processo inflamatório difícil de ser tratado, que leva o paciente a dores muito intensas. Então, tem que ficar de olho no paciente. Osteomielite é um quadro inflamatório que pode estar acontecendo em um ou mais ossos e que geralmente é ocasionado, se desenvolve a partir de algum processo inflamatório, por alguma infecção bacteriana ou fúngica, por alguma bactéria, algum fungo que começa a reproduzir dentro da medula óssea. Pode permanecer localizada, pode ficar só numa estrutura óssea, só numa região, ou pode aí espalhar pela corrente sanguínea, comprometendo outros ossos, comprometendo outras partes do corpo. Tá? A origem dessa osteomielite, de onde ela vem? Traumas, ela pode ser originária de isquemias, pode ser originária de algum corpo estranho que está presente dentro da estrutura óssea, que predispôs aí ao desenvolvimento da osteomielite. E claro que ela pode ser formada até mesmo quando as lesões por pressão, as úlceras, chegam à estrutura óssea. As lesões, elas podem ter estágio 1, 2, 3 e 4. Então, quando ela chega lá no quarto estágio, ela pode chegar na estrutura óssea, o que predispõe a uma entrada, a uma invasão das bactérias dentro da medula óssea, provocando essa osteomielite. Mas aqui, voltando aqui então. Algum corpo estranho presente? Como assim corpo estranho dentro do osso? Que doideira é essa? Como assim? Me explica melhor isso. Como assim? Corpo estranho dentro do osso? Que doideira é essa? Como assim? De onde que isso veio? O osso é rígido. Ah, sacou o que eu quero dizer? Entendeu o processo? Estamos ligados aqui, ó. Tá, eu via Wi-Fi, eu entendo vocês me entendem. Nesse mundo virtual, nós conseguimos trocar ideias, pensamentos. É isso mesmo. Cirurgias ortopédicas, implante de partes metálicas, parafusos, pinos, hastes. São corpos estranhos que podem levar ao desenvolvimento de osteomielite. E em consideração a esses fatores associados a cirurgias, o próprio controle de infecção, trabalhando aí com infecção de sítio cirúrgico, trabalhando com infecção cirúrgica, uma infecção de medula óssea, uma osteomielite, pode acontecer com implante de pinos, hastes, com substituições de estrutura óssea,
com artroplastias, esse processo inflamatório infeccioso pode acontecer em até 1 ano depois do procedimento. Até 1 ano. Você tem noção do que é isso? Até 1 ano depois ainda o cara pode ter uma osteomielite por causa da cirurgia. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter atenção com o paciente. Tem que ficar de olho para que não aconteça esse processo inflamatório da medula óssea. Então essas lesões mais profundas... Ai, credo! Pessoas, isso aqui é figurinha, a apostila SUS é preto e branco, aqui é bonitão. Mas esse processo inflamatório, essa lesão, pode levar a uma inflamação da estrutura óssea, que pode ir para a corrente sanguínea e espalhar para o corpo inteiro. E a própria inserção dos pinos, a própria inserção das hastes, pode favorecer o desenvolvimento dessa osteomielite. A osteomielite oclui os vasos sanguíneos, o que vai causar a necrose óssea e favorecer com que essa infecção se espalhe rapidamente. Tá? Vai causar necrose da medula óssea, vai interromper o fluxo sanguíneo para a medula, a inflamação vai se espalhar sobre todo o córtex ósseo, sobre toda a estrutura interna óssea, se espalhando sobre o periósteo e, claro, formando abscessos subcutâneos que podem drenar espontaneamente através da pele. Podem gerar inflamações internas e gerar feridas externas. Podem começar a surgir feridas drenando abscessos constantes. E quando for olhar, a estrutura de inflamação está ligada diretamente à estrutura óssea. Então pode acontecer aqui, ó, processo inflamatório a partir da parte interna óssea, indo à área do periósteo, da parte externa, colonizando o tecido epitelial e gerando drenagem de secreção purulenta. Manifestação clínica de osteomielite. Como é que nós vamos saber que o paciente está tendo essa osteo? O paciente com osteomielite aguda, os ossos periféricos da extremidade, normalmente vai ter aí uma perda de peso, fadiga, algum sinal fisiológico presente, como calor, um edema, o eritema localizado em uma área do corpo muito específica. Nas vértebras vão produzir uma dor localizada na região lombar, uma sensibilidade maior com alguns espasmos paravertebrais, alguns espasmos musculares das vértebras, fazendo com que haja uma falta de resposta adequada para um tratamento mais conservador, para um tratamento mais adequado. Então podem surgir essas importantes alterações. Os pacientes normalmente não vão ter um quadro febril, não vai estar em desenvolvimento, e quando ela é crônica, quando essa osteomielite ela já está aí perdurando por um tempo maior, pode ter uma dor óssea, uma dor na estrutura óssea intermitente, meses e anos com essa possibilidade dolorosa, com sensibilidade e até mesmo esvaziamento dos sinos, das estruturas articulares, levando a lesões importantes na estrutura óssea, tá? Levando a importantes alterações da cápsula articular. O diagnóstico é feito a partir da história clínica e exame físico. Tá? Então é importante saber direitinho os dados do paciente, coletar as informações corretamente e, claro, podem ser feito hemograma, hemocultura, radiografia, cintilografia óssea, ressonância magnética e tomografia computadorizada, para verificar a estrutura óssea interna se está desenvolvendo ou não algum processo inflamatório. Tratamento, como é um quadro inflamatório, pode ser necessário a administração de antibióticos ou antifúngicos. Então é feita a terapia medicamentosa de acordo com o micro-organismo que foi identificado. Inicialmente, a base é bactéria, mas o levantamento é importante para saber se essa infecção não está sendo de uma causa fúngica, não está acontecendo a partir de fungos. E após uma intervenção cirúrgica ortopédica, pode ser necessária a administração de antibióticos, tá? Ou quando houver alguma lesão óssea estabelecida. Aí é feita, tá, a intervenção cirúrgica também. Tem osso verificado, tem intervenção estabelecida, então pode ser necessário um processo cirúrgico para tratar de osteomielite. Os sinais e sintomas é importante o tratamento, tá, por mais aí de 2 semanas antes de iniciar um antibiótico. Então a pessoa vai ter uma manifestação clínica duradoura, por um tempo maior. Se já tem alguma história de osteomielite prévia, alguma fístula,
e até mesmo alguma desvitalização óssea. Você já tem esse histórico, você já está presente. Aí é importante realizar essas intervenções necessárias. E vai ser feito ali o cuidado com a hidratação, correção de uma possível quadro de anemia que o paciente tenha, trabalhar com analgesia medicamentosa, repouso, um equilíbrio proteico na alimentação, para que ele não tenha perda muscular pela dificuldade de movimentação, imobilizar fraturas e, claro, antibióticos, sendo trabalhados aí de 4, 6 semanas, com acompanhamento e verificação constante da condição clínica do paciente. Os cuidados têm que ser feitos a partir do momento que o paciente apresenta uma osteomielite e, claro, com o objetivo de reduzir um pouquinho a dor, aliviar a tensão desse paciente. E que se ele tiver alguma lesão externa, cuidado com essa ferida, cuidado com essa lesão. Tá? Então a gente trabalha com as intervenções necessárias para melhorar o quadro dele. E outros cuidados que vão ser feitos aí é promover um ambiente confortável, um ambiente mais tranquilo, tá? Administrar medicamento que estiver prescrito, administrar medicamento que estiver ali disponível no momento, orientar o paciente, tá, a trabalhar com as dietas adequadas, líquida, uma alimentação legal, incentivar a parte de exercícios físicos na região que não estiver afetada, na região que não tiver alteração por causa dessa osteomielite. E claro, a ferida cirúrgica tem que ser verificada e se houver alguma infecção, se houver ali alguma deiscência de sutura por causa do quadro infeccioso, orientar o paciente que é importante que ele faça um tratamento adequado e que ele siga com rigor as orientações que foram dadas, que foram passadas tanto pela equipe quanto pela área da enfermagem. Então, no caso de uma osteomielite, é importante o acompanhamento do paciente e a orientação para contornar as possíveis alterações que a patologia está provocando. Não sai daí que eu já volto.